Olá, eu sou Tiago Avelino, sou voluntário do Águas de Aruanda e hoje nós falaremos sobre a orixá Obá. Que Obá, ela não existe na Umbanda. Então, casas puramente de Umbanda, vocês não vão encontrar a orixá Obá. Nem no jogo de búzios do sacerdote, nem nas manifestações também. Porque geralmente as casas de Umbanda, puramente Umbanda, elas atuam nas 7 linhas. Xangô, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Ogum, Omolu e Iemanjá. Então, geralmente segue nessas 7 linhas. É tanto que tem até um colar das 7 linhas, não sei se vocês já viram, metálico, que tem uns penduricalhozinhos de cada linha das casas somente de Umbanda, tá? Quando vocês verificarem Obá, aí geralmente ela só vem na linha do candomblé, que é uma linha de atuação de culto somente aos orixás. Mas no Brasil a gente já misturou muito, né? Os africanos, quando chegaram com suas crenças, e Zélio de Moraes, quando ele começou a Umbanda, já houve toda uma questão de não só isso, não só aquilo outro, né? Essa questão das caixinhas. Hoje existem toda uma fusão dessas crenças, porque isso faz parte do nosso contexto ancestral. Não tem como só a gente falar de orixá sem falar de caboclo, sem falar de preto velho, porque faz parte da nossa história. No nosso sangue brasileiro corre sangue negro, índio e europeu, né? dos desbravadores aqui do Brasil. Então, não tem como a gente anular um ancestral para colocar só o outro, enfim. Tá? Esse daí é o ponto de vista do Águas de Aruanda, por isso que tem todas essas questões. Geralmente aí você diz o quê? Mas você disse que Obá só atua, né, dentro desse culto somente de orixá, se for só de Umbanda, das 7 linhas, não vai. Então, se uma pessoa que é filha de Obá, e é importante que Obá, só quem tem é mulher. Homem não tem Obá na corrente espiritual. Daqui a pouco eu vou explicar mais, tá? Somente homem que tem Obá. Ou mulher. Homem não tem Obá. E dentro dessa perspectiva toda, se fosse para uma casa de Umbanda de 7 linhas, como seria? Porque Obá não iria se manifestar, né? Ou se manifestasse, o sacerdote não interpretaria como Obá. Então, quem poderia sair num jogo de búzios, por exemplo, dentro de uma casa das 7 linhas de Umbanda? Poderia sair Iansã ou Oxóssi. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que Oxóssi também, tá? Então, ou sairia Oxóssi ou sairia Iansã. Um desses dois orixás, tá? Se a pessoa, né, tivesse Obá na corrente espiritual, na coroa espiritual. Obá é um orixá ligado às águas revoltosas. Onde é que eu posso me banhar na força de Obá? Nas águas termais ou águas vulcânicas, nos encontros entre o rio e o mar, que tem aquelas águas revoltosas, ali tem a força de Obá. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês entenderem. Então, águas termais, ali está a força de Obá. E águas revoltosas por encontro das águas, né? Encontro de um rio com o outro. Por que eu falo se banhar na frequência de Obá? Porque para mim, no meu ponto de vista, Obá é uma frequência energética plasmada no campo da natureza. Ela não é uma mulher assim, absolutamente. Porque possa ser que alguém interprete a frequência de Obá de uma outra forma, sinta de uma outra forma. E assim como os mestres ascensionados, né, foram descritos sob uma perspectiva, os orixás também eles precisam desmistificar também, da mesma forma que a imagem de Jesus Cristo, né, muitas pessoas acham que Jesus tinha os olhos azuis, era branco, loiro, tal, né, o cabelo escorrido. Só que quando a gente vai verificar, no campo em que Jesus viveu, na África, era impossível ter pessoas loiras com os olhos claros. E mesmo que tivesse, por conta do sol, a epiderme dele estaria completamente escurecida por conta do sol. Então, a gente faz algumas reflexões que impossível realmente os antropólogos, né, os arqueólogos e tantos os zoólogos todos, né, Cristiano? Os zoólogos todos,
são importantíssimos para fazer essas provocações, né? Dizer assim, peraí, Jesus impossível, lá onde ele viveu o sol era escaldante, impossível ele ter a pele branquinha, porque primeiro que na época não tinha nem protetor solar, né? Então nem para dizer que ele usava protetor solar, não tinha essa questão. Então da mesma forma que os orixás também eu convido a cada um também sentir a frequência energética. E a frequência energética a gente sente com o coração e com a nossa alma. E não por ouvir dizer. Possa ser que para algumas pessoas Obá se revele dessa forma. Para outros as pessoas sintam de uma maneira diferente. Tá tudo certo. Obá é um orixá do amor, em que pese as pessoas achem o contrário, tá? Das paixões, com todos os dissabores e sofrimentos que o sentimento pode acarretar. Por que eu falei que às vezes algumas pessoas acham o contrário de Obá? Porque geralmente quem tem a frequência dessa frequência de orixá, que é Obá, geralmente no amor, ou a pessoa ama ali profundamente, são mulheres que amam profundamente, elas mergulham de cabeça nos seus relacionamentos e diante do término, elas têm algum tipo de sofrimento que faz com que elas tenham uma introspecção. Então é como se mais nunca elas quisessem outro relacionamento tão cedo por conta daquela mágoa tão forte do seu consorte ali. E dentro do amor sempre existem algumas situações que podem machucar a depender. Eu sempre digo que pode, porque depende também da educação mediúnica da filha de Obá, em termos da religião que ela esteja, para entender a equilibrar essa relação de conflito. Porque geralmente quem tem Obá na corrente espiritual são mulheres majestosas e impositivas. Então, geralmente, na cultura, principalmente brasileira, que é essa nossa, as mulheres elas são criadas para lavar prato, para cuidar da casa. Geralmente as mulheres elas são criadas para serem belas, recatadas e do lar. E aí a gente vai falar também de violência doméstica, né? Só que a violência doméstica começa também dentro da criação das mulheres com outras mulheres, porque as mães passam para suas filhas que elas precisam, minha filha, vá lavar os pratos enquanto seu irmão está jogando videogame. Por que o irmão vai jogar o videogame e ela, só porque é menina, vai lavar os pratos? Deixa a menina jogando videogame e bote o menino para lavar os pratos. Por que não? Né? Então essas questões, Obá, ela não aceita muito essa questão de isso é de menino, isso é de menina. Então é natural que uma filha de Obá, ela queira brincar de carrinho, soltar pipa, jogar futebol, que teoricamente são coisas de meninos. Só que para ela não tem essa questão de menino, menina, não tem essa questão de algum tipo de preconceito, tá? Eu falei essa reflexão da violência doméstica porque as filhas de Obá, geralmente, elas atuam em lideranças. Acredito que a presidenta Dilma Rousseff, acredito que ela seja filha de Obá. Porque geralmente as filhas de Obá, elas assumem cargos de liderança quando estão focadas no seu campo energético. São atuantes, elas chegam no maior cargo onde quer que elas estejam. Então, eu falei da presidenta Dilma Rousseff, nós temos na Inglaterra Margaret Thatcher, então com certeza ela é filha de Obá, tá? Isso daí eu digo porque vários babalaôs, vários sacerdotes no Brasil já jogaram os búzios e chegaram a esse denominador em comum, que Margaret Thatcher também, que é conhecida como a Dama de Ferro, que liderou a Inglaterra em um momento super crítico, ela também é filha de Obá. E tantas outras líderes mundiais são filhas de Obá. Então percebam, quando as filhas de Obá estão em sintonia energética com os seus propósitos, elas chegam no maior cargo. Se o maior cargo for superintendente, pode ter certeza que ela vai ser superintendente da empresa ou do local que ela está. Onde ela estiver, ela sempre vai atingir o cargo máximo, o comando máximo. Obá também ela é a senhora da justiça. Assim como Xangô também carrega a balança da justiça, Obá, ela no campo feminino, ela é quem carrega o campo energético da justiça. Então é justiça brigando com justiça. Xangô eu digo brigando, mas obviamente no melhor sentido, né? No conflito benéfico.
tá? Então a filha de Obá, ela não baixa a cabeça assim facilmente, ela não fica tão bela, recatada e do lar. Representa a mulher consciente do seu poder, que luta e reivindica os seus direitos, que enfrenta qualquer homem, mesmo aquele que tomar o seu, menos aquele que tomar o seu coração. Isso daqui é muito importante. Vou explicar a primeira parte, depois eu vou para outra. Essa primeira parte é o quê? Geralmente filhas de Obá, se não tomar cuidado, elas batem nos maridos ou nas companheiras. Porque elas têm a liderança e alguns poderiam dizer, porque tem a energia masculina maior do que o feminino. Enfim, é questão de interpretação. Nós estamos falando aqui de orixá, tá? As filhas de Obá, se o marido vier cometer algum tipo de violência doméstica, pode ter certeza que a filha de Obá vai dar uma surra nele. Vai dar uma surra. Porque elas não temem essa questão. Para elas não tem. A mulher tem que ficar caladinha, submissa, e o homem tem que liderar. Para elas está de igual para igual. Manifestações de rua. Geralmente líderes de agremiação, líderes aí de manifestação de rua, tal, são filhas de Obá que lideram. São filhas de Obá que têm a ideia, o planejamento, como vai ser, tudo quem faz, geralmente é quem tem um campo energético de Obá. Obá é quem lidera tudo isso. Menos aquele que tomar o seu coração, porque as filhas de Obá, quando estão apaixonadas, elas ficam mais moles do que gelatina ou qualquer outra coisa. Elas ficam embebecidas. As filhas de Obá, ao mesmo tempo que elas são astutas, líderes ali, mão de ferro, mas quando estão apaixonadas para o amor, elas são bem molinhas, vão aceitando ali algumas coisas, vão passando até por cima às vezes de algumas questões que até algum dia elas disseram, nunca farei isso na minha vida. Pode ter certeza que vai surgir um amor que vai fazer você fazer, né? Estar naquela situação. Porque as filhas de Obá para o amor, mas o amor, porque uma filha de Obá para se entregar para o amor, a pessoa, o companheiro ou a companheira vai ter que dar vai ter que passar pela muralha, porque as filhas de Obá, para o amor, elas têm uma muralha. É uma muralha natural de proteção de toda e qualquer filha de Obá. Então, elas têm uma muralha. Então, para essa pessoa passar por essa muralha, para acessar o coração de um Obá, realmente tem muita força aí para enfrentar essa mão de ferro, que é uma filha de Obá. Mas, em compensação, quando elas estão já garantidas, né, já conquistadas, apaixonadas, elas ficam bem molinhas, ficam bem no bolso. Em toda a África, Obá era cultuada como uma grande deusa protetora do poder feminino. Então vocês, mulheres que fazem rituais de sagrado feminino, tal, aparentemente possa ficar o quê? Só para Iemanjá, Oxum, mas Obá, ela tem uma grande participação no sagrado feminino, porque ela também detém o poder feminino da liderança da ação, tá? Por isso também é saudada como Ia Agbá e mantém estreitas relações com as Iamis. Vou explicar aqui do que se trata, tá? Esses nomes aqui em Yorubá. Em alguns livros, blogs, sites, vocês podem encontrar que são as grandes feiticeiras do astral, tá? Que são as grandes guardiãs dos mistérios do nosso universo. Que a esses espíritos ou a essas forças energéticas, os africanos colocaram o nome de Iamis ou as Ia Agbá, tá? Mas, inclusive, tem algumas culturas, as culturas de Egungun, que é uma cultura africana de culto aos Eguns, ou seja, aos espíritos já mortos, aos desencarnados, porque existe essa cultura. Aqui, mais próximo de Aracaju, tem na ilha de Taparica, tem um terreiro de Egungun, tá? Que alguns espíritos desencarnados, geralmente sacerdotes, o campo energético deles são depositados em uma urna, parecendo uma quartinha, em um pote de barro, e existe toda uma louvação àqueles potes de barro que tem a frequência daqueles sacerdotes.
E além disso, coloca-se uma fogueira e deixa também uma roupa típica do modus do Egungun, tá? Da cultura de Egungun africana. E ali aquela roupa, sem qualquer pessoa, sem qualquer ser humano dentro, ela começa a levitar sozinha. E ela levita, ou seja, um espírito de Egum, ou seja, algum sacerdote que já morreu naquele terreiro, ou algum sacerdote cultuado, ele se apodera daquela roupa. Isso daí existe, tá, gente? Não é ficção, nem tem fio de nylon, pegando não, porque é no campo aberto. É no campo aberto, não tem como alguém ficar segurando a roupa, tá? Então a roupa, ela levanta sozinha, ela flutua, ela levita e ela começa a dançar e girar ao redor da fogueira. E em um determinado momento, a roupa, ela cai por cima da fogueira e queima. Ali foi o momento da transmutação daquele espírito. É como se fosse uma despedida daquele sacerdote dentro daquela ritualística. Isso daí existe, o mais perto que nós temos aqui na ilha de Taparica, tá? Eu nunca visitei, mas funciona dessa forma. Então, as Yamis são as grandes feiticeiras, né? E elas carregam todo o poder feminino, todos os mistérios que tem na questão do sagrado feminino. Então, Obá, ela tem direta relação com essas grandes guardiãs dos mistérios. Existem algumas culturas, inclusive, que dizem que a gente não pode falar o nome de algumas dessas Yamis, tá? Aqui eu não vou pronunciar também, porque não é o momento. Dizem que somente em rituais específicos é que os nomes dessas Yamis, dessas grandes feiticeiras, guardiãs dos mistérios do poder feminino, pode ser pronunciado, tá? Então a cultura africana é muito vasta e muito rica também. Corajosa e destemida, Obá tem características que a assemelham e a ligam a outras divindades femininas, como Oiá, que é Yansan, e Euá, sendo que o gosto pela batalha é o que movimenta Obá e lhe garante muita liderança. Porque ela tem essa ligação com Yansan, né, Oiá, e com Euá. A ligação com Yansan está na ação, no dinamismo da vida dela, tá? São mulheres, como eu falei, que se elas enfrentam qualquer pessoa, então por aí você já tira, né? Isso daqui é a grande relação com Yansan. A relação dela com Euá é a questão da doçura quando está apaixonada. As filhas de Euá, geralmente elas são muito inocentezinhas, são assim, daquelas bem bobinhas que acreditam em tudo que fala, assim, fica bem assim, né, bem inocente ali, acredita em todo mundo, fica bem na inocência mesmo. E para o amor, se ela é inocente na vida prática, imagine para o amor, imagine uma filha de Euá namorando ou casando, né? E aí é onde as filhas de Obá se assemelham a Euá, por conta justamente dessa questão que com amor elas ficam bem melosas. Obá não aceita a injustiça. Isso daqui é super positivo, né? Mas aí vocês podem falar, mas todo orixá deveria então fazer isso. Claro, sim, mas Obá é muito mais forte, tá? Então, Obá não aceita injustiça. Então, se uma filha de Obá perceber que alguém está sendo injustiçado, perseguido, alguém, ela puxa para ela. É como se a pessoa estivesse brigando com ela agora. Então, ela é a grande advogada, mesmo às vezes sem ter solicitado a presença dela, ela vai resolver. Com o ser humano, seja na parte social, jurídica, religiosa, ou seja, onde uma filha de Obá estiver, ela sempre vai estar lutando contra a injustiça. E está sempre ao lado do que for mais justo e correto. Isso daqui é muito importante, gente, do que for mais justo e correto. Às vezes o que é mais justo e correto, às vezes não era aquilo que você queria, mas Obá vai aplicar a justiça. O que for mais justo e correto é o que você vai receber e ponto final, tá? Sem jeitinhos. As filhas de Obá, se elas fizerem jeitinhos, elas têm uma queda energética e a vida começa a ficar um pouco meio que desordenadas, tá? Então, filhas de Obá, ninguém precisa colocar jeitinhos, né? Gambiarras na vida, né? Vida social, material, financeira, enfim. Mas se fizer uma filha de Obá ou um filho de Xangô, a rebarba energética é muito mais forte. Não gosta de ações
ou pessoas que tragam prejuízos a outrem. É a questão da injustiça, né? Acreditando que o ser humano deve buscar ser feliz. Então, Obá, ela pega a briga por muitas pessoas. Uma filha de Obá geralmente são fiéis nas relações de amizade, são fiéis nas relações de namoro, casamento, enfim. Elas são fiéis porque elas temem essa rebarba que o campo energético da grande guardiã da justiça, que é a própria orixá Obá, ela possa reverberar na sua vida, né? Então elas têm o sentimento de justiça muito forte e na realidade elas querem que todo mundo seja feliz, inclusive ela. Porém, algumas filhas de Obá, quando estão em distonia com a frequência, elas se colocam de uma forma muito melancólica. Lembra que eu coloquei que nas casas de Umbanda, às vezes, pode dar Yansan nos búzios ou Oxóssi, né? Porque existe uma lenda de que Obá, ela queria agradar a Xangô. Ela vivia no reino de Xangô, juntamente com Oxum, e Yansan ela já tinha partido, tá? Supostamente com Ogum. E aí estava vivendo Xangô, né, o grande rei, com as suas duas esposas, que era Obá e Oxum. Então, Obá, ela vivia no reino de Xangô, juntamente com Oxum, como eu falei. Só que Xangô, ele tinha um fascínio por Oxum, porque as filhas de Oxum, elas são fascinantes. Os filhos ou as filhas de Oxum, quando eles ou elas querem alguma coisa, elas usam do charme, da elegância, da sensualidade, da argumentação e dobra a pessoa, conseguem. Né? As filhas de Oxum, elas têm esse fascínio, tá? E aí Xangô, ele estava embebecido por Oxum. Toda vez que Oxum chegava, ele mandava parar tudo e toda a atenção dele se voltava para Oxum. E Obá, ela disse, espera aí, eu que sou apaixonadona dessa história, como é que eu fico aí? Né? Tudo para Oxum e eu que fico aí. E aí Obá, veja como as filhas de Obá, elas são tão valentes, tão espertas, tão inteligentes, mas por amor elas são bobas, né? E aí a própria Obá foi lá nos aposentos de Oxum perguntar, Oxum, o que é que você faz para poder Xangô ficar desse jeito com você? Eu também quero, né? Que ele fique tão apaixonadão por mim. E aí Oxum disse assim, tem uma coisa que você pode fazer. Tire um pedaço do seu corpo, faça um amalá, que é a comida de Xangô, e coloque para ele comer, porque ele vai ter a prova de que você ama bastante. Porque você vai estar dando um pedaço do seu corpo para ele. E aí Obá, inocentemente, foi e cortou, uma orelha, fez o amalá e colocou o pedaço da orelha bem em cima do amalá e foi muito feliz, crente de que Xangô ficaria super apaixonado por essa grande prova de amor, porque é uma grande prova de amor. Você tirar um pedaço do seu corpo para entregar para o seu amado, realmente, né? E aí foi colocado aquele pedaço de orelha, quando ela entrou toda feliz no salão. Quando ela se aproximou de Xangô, Xangô ele derrubou a gamela e expulsou Obá do reino, porque ele achou uma afronta como ela oferece um pedaço de cadáver para ele, que era um pedaço de orelha, né? E aí ela já não entendeu mais nada, isso Oxum dando gargalhadas, porque Oxum queria tirar Obá da história, queria ficar com Xangô só para ela, né? E aí conseguiu, né? O plano funcionou e Oxum dava gargalhadas, porque Obá perdeu o grande amor. E então Obá, ela foi para próximo a uma pedreira e começou a chorar. E assim como Oxum, ela também, né, se transformou no rio. E Obá, ela começou a se transformar no rio de tanto choro que ela teve. E aí por isso que ela está associada às águas, né? Só que o choro era inebriado de uma grande revolta, e aí vem a origem das águas revoltosas. E dentro desse contexto todo, ela prometeu que nunca mais ela entregaria o coração dela para qualquer homem. Que Xangô teria sido o último homem a conquistar o coração dela. E então ela corta os cabelos dela bem curtinho e começa a vestir calça
E eis que Oxóssi se aproxima dela e ela vai guerrear juntamente com Oxóssi. Então, algumas pessoas, até no reino ainda de Oxóssi, identificavam como se fosse um guerreiro e não mais uma guerreira, porque ela assumiu a masculinidade diante daquele amor frustrado que ela teve, diante de que nenhum homem mais teria acesso ao coração e que ela iria agora enveredar nas lutas, nas guerras, nas batalhas. Isso, obviamente, é uma lenda, tá, gente? Só para que vocês entendam a história de que algumas pessoas dizem filhas de Obá não se dão com filhos ou filhas de Oxum. Obviamente, gente, que orixá não briga, né? Primeiramente que eu não acredito nessa questão, às vezes, que alguns jogos de búzios falam assim, tem 2 orixás disputando por sua cabeça. Só se você for uma pessoa muito especial, um mestre ascensionado, para os orixás brigarem por sua cabeça, né? Na certa, você é muito importante, muito especial, sem valer o que sua mãe falou. Porque para mãe, filho sempre é especial, né? Mas ali para o orixá não existe disputa de orixá. O orixá ele está constituído desde quando você nasceu. Não tem alterações aí no seu percurso espiritual, tá? Então, é muito importante que a gente minimize essas lendas e essas conversas paralelas de que um orixá não se dá bem com o Oxum, enfim, tá? Que isso tudo vem dessa lenda que eu falei para você, por conta daquela briga de Oxum com Obá, por conta de Xangô. Alguns dizem que filhos de Obá não se dão com filhos de Xangô, ou filhos de Obá com Oxum, que isso daí é uma completa história e um equívoco profundo. É uma divindade leal, como eu falei, né? Elas são leais nas relações de amizade, em tudo que ela faz é com grande lealdade. Para com os seus objetivos, que não perdoa nem ajuda aqueles que fogem dos seus princípios morais. Isso daqui é muito importante falar, tá? As filhas de Obá, elas são muito moralistas, tá, gente? São muito moralistas. Elas são dos bons costumes, como é? Dos bons costumes, defensora da moral e dos bons costumes, né? Ela aceita tudo, ela ajuda todo mundo, mas desde que todo mundo esteja de acordo com a moral e os bons costumes. Se não tiver muito na moral e nos bons costumes, elas não... Porque jeitinho não é com filha de Obá, tá? Dar jeitinho não é com isso para filha de Obá. E aí elas não perdoam, aí elas se tornam um pouco rancorosas, tá? Então, quem uma filha de Obá pegar para ficar implacável, essa pessoa pode ter um pouquinho de medo, tá? Porque as formas de pensamento, o pensamento da filha de Obá para aquela pessoa vai ficar muito implacável. E aí elas guardam ali, mas elas não esquecem não, né? No momento certo, porque lembrem da lenda que elas se tornaram guerreiras, E no momento certo, elas vão ali aplicar, tá? Algumas por amor incondicional, tá? Diante de uma dinâmica espiritual, educação mediúnica, tal, vai minimizando todo esse poderio de vingança, vai se abrindo, tá? Mas se a pessoa estiver dissociada do campo espiritual que eu digo não é só espiritismo, tá, gente? Espiritual é se a pessoa for católica, evangélica, tal, vai se dedicando à espiritualidade como um todo e ela vai minimizando esse ponto a ser vigiado, digamos assim, tá? Essa questão de ser, às vezes, um pouco rancorosas e um pouco vingativas, tá? Isso daí, quanto mais você vai educando a sua mediunidade, mais tranquilizando o seu coração você vai e também aflorando o amor incondicional. São valorosos e incompreendidos. Às vezes, as filhas de Obá são um pouco sisudas. Às vezes, assim, elas são um pouco mal compreendidas. Então, às vezes, ela chega no ambiente e a pessoa ainda não conhece, assim, veja, eu acho que ela é um pouco desse jeito, um pouco daquele outro. Existe um pré-julgamento às vezes, tá? Então, entra nessa questão da incompreensão de uma filha de Obá. Chegam a ser duros e inflexíveis, porque pela ordem, pela disciplina, pela justiça, elas têm que colocar ali um pulso firme. Porque se ficar muito flexível, muito amor, ali o negócio não vai andar. Existem alguns momentos que a filha de Obá tem que se posicionar.
tá? Pode levar algum tempo, mas elas precisam se posicionar. E quando elas se posicionam, às vezes as filhas de Jeová, elas são tidas como se fossem duras, inflexíveis. Mas ninguém sabe o histórico do que foi que aconteceu e são dotados de uma sinceridade que fere. Geralmente, quando a filha de Jeová está centrada na energia de Jeová, porque se aqui tiver, digamos, uma filha de Jeová diz assim, mas eu não sou tão sincera, então você ainda está no caminho para chegar na energia de Jeová, porque a energia de Jeová é essa daqui, que eu estou apresentando aqui. O arquétipo 100% de uma filha de Jeová é essa. Sinceridade que fere. Então, a filha de Jeová, ela não vai ter medo que falar. Então, se perguntar alguma coisa ali, geralmente uma filha de Oxum poderia contornar, minimizar, né? Até falar uma mentirinha, né? Porque às vezes um filho de Oxum, quando está em distonia com a frequência, gosta de uma mentirinha, de uma conversinha, né? Da fofoquinha, né? Vamos abrir assim o jogo, né? Um filho de Oxum, quando está em distonia com o campo energético, gosta de uma fofoquinha. Olha, filho de Oxum, Oxóssi, Xangô, quando está um pouquinho de distonia, gosta de uma fofoquinha, de uma conversinha, né? Assim, você viu o que aconteceu, ou seja, ele não falou nada, mas provocou, né? Não falou nada. Você viu o que aconteceu, né? E aí vai, tá? Isso daí quando está em distonia, tá, gente? Então, quando a pessoa está centrada totalmente aí no campo de Jeová, as filhas, elas são sinceras. É uma sinceridade que fere. Olha, esse desenho aqui, não gostei. Mas eu demorei 3 dias. Não importa, demore mais 3, mas eu não gostei, né? Porque se fosse de um outro orixá, talvez, Oxalá, diz assim, você demorou 3 dias. Então tá certo, né? Pela paz, pela harmonia, pela união de todos, né, Pai? Então, sinceridade que fere. Tá? Isso daí é um ponto o quê? De alerta, porque também isso daí pode ser, em algum momento da vida, um desequilíbrio. Em algum momento pode ser equilibrado, porque existem momentos que a sinceridade é muito importante, é o remédio necessário, mas aplicado em todos os ramos da vida, todas as manifestações da vida, pode às vezes cair num exagero, essa sinceridade exagerada. Possui uma agressividade que é puramente defensiva. Às vezes, as filhas de Jeová, elas adotam uma postura, a muralha, lembra da muralha? Que soa uma agressividade nas palavras, no modo de agir, mas na realidade é um modo de se defender, tá? De se defender. São bons companheiros e amigos fiéis. Ou seja, filhas de Jeová são pessoas maravilhosas, gente. Quem são as filhas de Jeová mesmo? Monique. São pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas. São amigas fiéis, leais, né, companheiras. Às vezes são um pouco agressivas, mas é defensivo, tá? Vamos relativizar. Aspectos gerais. O dia, quarta-feira, símbolos. Alfange, que é uma espada, o escudo de cobre. Ofá, que é um arco e uma flecha. Por que o arco e a flecha? Já expliquei na lenda de Oxóssi, tá? O metal é o cobre, tá? Então, o metal que vibra na energia de Obá é o cobre, tá? Elementos, o fogo e águas revoltosas, já expliquei o fogo porque são as águas termais, tá? E águas revoltosas, consequentemente, no encontro com as águas. Domínios, amor e sucesso profissional, tá? Sucesso profissional é com Obá, tá, gente? Foco. Se quiser um sucesso profissional, pede, a gente vai fazer daqui a pouco a oração de Obá. Quem estiver precisando de sucesso profissional, de clareza na vida profissional, vamos fortalecer mais ainda. No secretismo é Joana d'Arc, né? E foi 30 de maio, tá? Quem comemorou 30 de maio, ok, né? Aqui 30 de maio por conta de Joana d'Arc. É só observar o arquétipo de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi uma líder, né? Para a época dela, tanto que ela foi queimada na fogueira, porque ela não desmentiu nada que ela falou, ela ficou fiel a todas as verdades que ela acreditava e preferiu ser queimada na fogueira a voltar atrás de qualquer tipo de coisa. Isso daí é uma filha de Obá, tá, gente? Joana d'Arc é o símbolo do que seja uma filha de Obá. Não volta atrás. Se estiver certo, o certo é o certo e morre pelo certo e acabou-se. Doa quem doer, inclusive ela mesma. Aqui tem algumas folhas. Iroko, que é essa folha daqui. Tem Negamina, que é essa daqui, que é folha de fogo.
tem a folha de mangueira e de rosa branca. Essas são as folhas principais de Obá, tá? Nos livros, nos sites, enfim, vocês podem encontrar várias outras folhas. Mas as folhas principais da energia de Obá, então se uma filha de Obá quiser se aproximar mais da frequência desse orixá, quais as folhas que pode tomar? Aqui, pega a folha de mangueira, tá? Ou pega a folha de iroco, ou pega a folha de fogo, ou pega a folha de rosa branca, tá? Essas são as folhas principais. Em que pese a folha de fogo, tem essa questão de fogo, não se preocupe que não vai queimar a pele ou algo parecido, não. Cores, vermelho, branco e amarelo e derivações. Isso daqui eu coloquei das várias nações, tá? Como o Fábio falou no vídeo de Xangô, existe Queto, tambor de Mina, Angola, existem várias manifestações dos africanos, né, aqui no Brasil, trazidos homens e mulheres que foram escravizados, né? E então, na linha de Queto, geralmente a guia, o fio de conta é vermelho. É um vermelho translúcido, tá? Não é um vermelho opaco, é um vermelho translúcido. Nas outras religiosidades, tem a questão do branco e do amarelo. Angola, às vezes Obá é o amarelo, tá? E tem algumas que misturam com branco também. Comida, o abará. Alguém gosta de abará? Tem o acarajé e o abará, né? Eu adoro abará, né? Então, o abará é uma comida típica que é como se fosse acarajé, só que ao invés de ser frito, é cozido, né? Na folha da bananeira. É bananeira? Da bananeira, né? Então, eu gosto bastante do abará. Então, o abará é a comida típica de Obá, tá? Então, as filhas de Obá, ou quem não é filha de Obá, quem quiser energia, então às vezes é aquela decisão que você precisa tomar no seu campo profissional e você já sabe que Obá, ela atua muito forte no sucesso profissional. Então você vai, compra um abará e quando você estiver comendo ali o abará, você vai mentalizando a frequência dessa orixá, que ela vai te ajudar, independentemente de você seja homem ou mulher, porque ela só é mãe de mulheres. Mas ela ajuda homens e mulheres, todos os seres humanos. Saudação Obá Xirê, tá? Que representa a deusa da justiça ou a senhora da justiça. Oração a Obá. Então eu vou pedir para vocês mentalizarem o sucesso profissional, alguma abertura de algum campo material, tá? Principalmente o amoroso também, já que ela é do amor, né? Quem tiver aí solteira, solteiro, que quiser encontrar o grande amor, porque Obá só traz o grande amor, tá? E quem estiver já em algum relacionamento, fortalece o relacionamento também, tá? Então, Obá Xirê, Senhora das águas tempestuosas, ajudai-me a vencer os obstáculos em minha vida profissional e financeira. Obá Xirê, com vosso alfange afaste meus inimigos e a todos aqueles que desejam mal para os meus caminhos e aqueles que tanto amo. Obá Xirê, poderosa orixá que rege o amor, protege minha vida amorosa e traga sempre o entendimento ao meu relacionamento. Obá Xirê, poderosa guerreira, dá-me coragem e força para enfrentar os desafios diários e permanecer sereno com todos os que cruzam os meus caminhos. Obá Xirê. Axé para todos. A gente sempre fala o quê? O genérico do arquétipo. Obviamente que aqui é meio que parecido como se fosse um signo, né? Às vezes você, eu sou de touro. E ali tem aquele arquétipo de touro. Alguma coisa vai se encaixar mais forte com você, outras não. Então, aqui eu coloquei o arquétipo típico de uma filha de Obá. E aí vocês verificam em quais quesitos vocês se encaixam ou em quem encaixa alguém mais próximo de vocês, tá? Às vezes tem uma amiga que é filha de Obá também, e aí tem toda uma sintonia. Eu falei daquela questão da briga de orixás, porque geralmente as pessoas às vezes chegam aqui no Águas de Aruanda com essa fala, né? Assim, eu acho que os orixás estão brigando, estou tendo muita dor de cabeça, porque os orixás estão brigando. Mas é muito importante que a gente use o bom senso, principalmente no campo de orixás. Toda religiosidade que traz orixá, é muito importante que vocês utilizem o bom senso. Primeiramente que muitos daqueles que praticam a religiosidade de orixás não têm clarevidência, não têm clareaudiência, ou seja, não enxergam,
né, mediunicamente, não ouvem mediunicamente e deixam passar às vezes várias questões aberrantes dentro de uma liturgia de orixás, em nome de orixá. Então muitas vezes ali não é nem o orixá, às vezes é um espírito de algum egum, né, de algum espírito desencarnado se passando por um orixá, porque os espíritos desencarnados podem se passar por qualquer coisa, assim como vários espíritos desencarnados se passam por pombagiras, que esse daí é o recorde de equívocos, né? Que tudo que faz em termos de promiscuidade, de bebedeira, sei lá o que for, foi a pombagira que incorporou, encostou, e por isso que a pessoa tomou o caminhão todo da escola e por isso que ficou com 10 num show, né? Eu já escutei isso de uma pessoa que veio aqui para um atendimento, diz assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque assim, toda vez que eu vou para um show, eu bebo aqui, daqui a pouco eu já não sei mais o que eu estou fazendo e às vezes eu fico com 10 pessoas. Eu disse, interessante, né? Interessante que não fica assim, o contrário, não fica assim, introspecto, não fica com ninguém, fica com 10, né? Aí eu disse, olha, tome cuidado. Aí eu tô achando que é a minha pombagira pedindo alguma coisa. Eu disse, olha, sua pombagira realmente ela está pedindo uma coisa. Ela está pedindo que você tome juízo, né? Ela está pedindo que você tome juízo, porque sua pombagira ela está muito longe. Ela está bem distante disso tudo. Cuidado para você não estar sendo um veículo de algum tipo de espírito obsessor para se alimentar daquilo, e aí você se esconde atrás de uma entidade chamada pombagira para dizer que está fazendo isso ou aquilo outro. O arquétipo de Obá traz o senso de justiça, a seriedade, a moral e os bons costumes, mas não significa que você vai sair igual uma metralhadora disparando aí brutalidade para as pessoas, não, tá? Porque ela é a orixá também do amor. Então, como é que uma orixá do amor vai reverberar batalhas, né? Então, a gente utilizar sempre o bom senso. Para a gente não cair em enganações, tá? Em charlatanismo, que isso daqui é uma religião, né? Um culto. Quando a gente fala de orixá, é um culto que às vezes as pessoas, né, são vítimas. Eu já fui vítima dessas questões, né? De charlatanismo. Então, a gente entra com fé e às vezes recebe charlatanismo, porque as pessoas começam a manipular a nossa fé e aí começa a escravizar energeticamente e espiritualmente a gente. Então, assim, é muito cauteloso quando a gente vai entrando na seara de orixás, campo energético, guias espirituais. Preste atenção, utilizem do senso crítico. Orixá, ele não fala, tá? Orixá, ele não dá consulta, tá? Infelizmente, a gente verifica alguns casos de orixás dando consulta, pegando senha, cobrando não sei quantos valores. Orixá não dá consulta. Orixá é uma manifestação de uma força da natureza. Primeiramente que orixá nem se incorpora, se manifesta, tá? Então já é uma outra questão, é uma força da natureza que atua no campo energético ali da pessoa e do ambiente. Então tomem cuidado com todas essas questões e utilizem o senso crítico. Não deixe desligado o senso crítico. Sejam críticos mesmo. Né? Na sua cabeça, observe ali o comportamento da pessoa, observe o comportamento da própria entidade em si, né? E avaliem efetivamente onde está o seu coração. Porque tem uma frase aqui de Pai Damião que ele diz assim, quem é de casa se sente em casa. Então, quando você pisar na sua casa, você vai se sentir em casa. Então, quando você pisar no seu templo, juntamente com os seus irmãos espirituais, seus irmãos de axé, você vai se sentir em casa. Cada um sempre vai encontrar o seu encaixe. Alguns encontram logo no início da jornada, outros demoram mais um pouquinho e outros desencarnam sem encontrar porque às vezes não observou os sinais da vida, tá? Mas eu acredito que enquanto estiver encarnado sempre há mestres colocando sinais para dizer assim, vá por aqui, comece pelo menos por aqui, depois você muda, né? Comece por essa escola, depois você pega a transferência para aquela outra escola, tá tudo certo. Tudo bem, gente? Então, muito grato. Qualquer dúvida, estamos à disposição sempre.